pela misericórdia dele, me alcançou no momento pior da minha vida. Mas eu não tenho mérito nenhum de estar aqui hoje. Não programei nada. Nunca na minha vida imaginaria sofrer um acidente. Nunca imaginaria e não gostaria. E se nós estamos aqui hoje é porque nós somos servos de um Deus vivo. Jesus Cristo vive. Aliás, Jesus Cristo quando ressuscitou, ninguém achou o corpo de Cristo. Não é conto de fada isso, meu irmão. Deus mandou o seu Filho de forma palpável, de carne e osso, como nós somos. E quando Ele morreu, quando Ele ressuscitou com o corpo e tudo. E um dia nós veremos Ele. Estaremos com Ele. Então, eu sou um rapaz simples, do Rio de Janeiro, um grande sonhador, que saiu com 17 anos de casa, em busca do meu sonho, que era ser atleta de futebol. Nunca tinha jogado em clube algum, mas sempre joguei por todos os colégios que eu estudei. Eu sempre fui da seleção da minha escola, sempre me destaquei, mas nunca tive clube nenhum interessado. Saí com 17 anos para o interior do Paraná, em Francisco Beltrão, tentar o futebol. Voltei depois para o Paraná Clube em 2004. Em 2004 abandonei o futebol. Em 2005 um empresário me viu jogar um futebol entre amigos e me chamou e falou: tem um clube para você ir. Eu já não querendo jogar futebol, mas meu pai insistindo, então pode falar. Tem um clube para te levar, Francisco Beltrão. Eu falei: não, calma aí, de novo? Joguei lá em 2003. Não, mas eu conheço o presidente lá, a gente falou de você, você vai lá, o pessoal já te conhece. Fui para Francisco Beltrão, onde eu conheci minha linda e amada esposa Simone, que não está aqui hoje. Ficou com meu filho, que está com o pé engessado. Coisa de criança, né, pastor? Criança, sempre acontece essas coisas. Eu tenho um casal de gêmeos com ela. A gente casou muito cedo e sem recurso nenhum. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida. E naquela época que eu pedi Simone em casamento, eu não conhecia Deus da forma que eu conheço hoje, porque eu não conhecia a palavra. Se você não conhece a palavra de Deus, você não vai conhecer Deus verdadeiramente como Ele é. Mas eu sabia de uma coisa que eu sei que Deus gosta: compromisso. Quando eu pedi ela em casamento, eu não tinha condições, mas eu falei para ela: eu não vou mais embora sem você. Eu não tenho nada para te dar dinheiro, não tenho bens materiais, mas eu tenho algo precioso para mim, é o meu nome. E Deus gosta de compromisso. Pelo menos o meu nome eu posso te dar. Nos casamos. Em determinado tempo, ela, antes de eu conhecê-la, com 15, 14 anos, ela teve um cisto no ovário. Arrancou um ovário, um cisto de 1,2 kg. E quando a gente casou, ela teve um cisto no outro ovário. Eu abandonei o futebol para ficar perto dela. Mais uma vez abandonei o futebol. E conversei com ela, falei: Simone, você é a mulher da minha vida, a mulher que eu quero que seja a mãe dos meus filhos. E vamos tentar ter um filho. Tentamos ter um, veio 2. Um casal de gêmeos, com um ovário só. Eu lembro até hoje que no primeiro ultrassom que ela fez, eu estava do lado e o médico fazendo ultrassom na barriga dela e me olhando. Isso ficou muito marcado na minha vida, porque hoje eu entendo que já era Deus planejando tudo. Muito antes de eu conhecê-lo, Deus tinha um plano na minha vida. Eu lembro que o médico, a Simone sempre falou para mim que os gêmeos era por causa dela. Então, lembro que o médico falou, fazendo ultrassom, falou assim: você só tem um ovário só? Assim, só tem um, doutor. Você fez um tratamento para engravidar, minha filha? E a gente não tinha condição nenhuma. Quando eu parei de jogar bola, eu trabalhei numa loja temporária, no final do ano, ganhava R$350 por mês. Era do mundo ainda, mas sempre fui um cara
Sempre tentei ser correto. Trabalhava de barman para ganhar um dinheiro extra e jogava amador no interior do Paraná. E o médico falou para ela: você não fez tratamento nenhum? A gente não tinha condição. Ela: não fiz não, doutor, só parei de tomar anticoncepcionais para a gente ter um nenê. Não fez nada? Não tomou nada? Não, doutor. E eu também pensando, doutor, sabe, mal ele imagina que a gente não tem condição de nada. E ele olhou para mim, isso assim não é querer me engrandecer para as mulheres aqui, mas ele falou assim: você é um bom reprodutor, hein, rapaz? Ficou marcado na minha vida. Hoje eu vejo que eu não sou bom reprodutor nada. Eu vejo que o bom reprodutor é Jesus Cristo, Deus, porque foi plano dele tudo isso. E quando eles fizeram 1 ano de idade, não tinha condições de fazer aniversário nem nada. E meus pais foram para lá fazer o aniversário deles. Eu não tinha dinheiro algum, mas para mim bastava. Eu tinha meus filhos do meu lado junto com a minha esposa. Eu tinha mais do que o dinheiro pode comprar: o amor. O amor não se compra, o amor não está à venda. Quem casa pensando que vai casar por bens financeiros acaba separando lá na frente. Casamento sem amor não é nada. O amor é eterno. E com 1 ano de idade meu pai foi para lá. Meus filhos fizeram 1 ano, fez toda a festa, me encurralou na parede: você tem que voltar a jogar bola. Coisa de pai coruja, né? Você é muito bom jogador, você tem futuro muito grande pela frente. Eu falei: pai, mas não dá, no interior do Paraná eu já joguei bola aqui em alguns clubes, recebo pouco. Não, você tem que voltar, eu vou te ajudar. Acabou que eu voltei jogando em Francisco Beltrão. De Francisco Beltrão fui para Cianorte, onde eu conheci o Danilo, um goleiro que faleceu no acidente, que me ajudou a ir para o Cianorte, na época em 2008. E esse período todo que eu fiquei, 2008, 2009, fiquei longe dos meus filhos. 2009 fui para o Guarani de Campinas, longe dos meus filhos, da minha esposa, só se vendo de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses. Mas eu tinha que pagar o preço. Eu comecei a ver que dava para me chegar mais longe. Deus começou a me mostrar: dá para você chegar mais longe. Mas eu tive muitas dificuldades. Uma delas foi antes de ir para o Guarani de Campinas. No meu último jogo pelo clube, eu rompi o ligamento do joelho. E eu fiquei pensando, dentro das minhas limitações da fé, porque eu não conhecia a palavra de Deus como eu conheço hoje, mas eu sabia da existência de Deus. Eu perguntava: meu Deus, agora que eu ganho um dinheirinho para trazer a família para perto, para ajudar eles, para estar com eles, por que isso? O Guarani me aceitou machucado. Falou para o meu empresário na época: o Neto vem machucado e a hora que ele melhorar a gente assina um contrato de empréstimo. Pois bem, quando eu melhorei, recuperei, o clube soube que tinha um empresário que queria me levar para o Internacional e já não me pegou emprestado, já teve que me comprar. Então, no meio da fatalidade, eu acabei sendo abençoado, porque na minha volta eu tive que ser vendido. Eu comecei a pensar: meu Deus, como agora eu voltei agora, os outros clubes me querem? Como assim? Eu estava machucado. Em 2010 fui emprestado para a Série D do Campeonato Brasileiro, Metropolitano de Blumenau, onde eu pude levar minha esposa e meus filhos. Em 2011, quando eu voltei, levei Simone com as crianças para Campinas. Foi um período maravilhoso. O Guarani era da 2ª divisão, subiu para a 1ª divisão. Uma campanha fantástica. Perdemos uma final, mas subimos. E na Série B do Campeonato Brasileiro estourei meu pubis no meu melhor momento profissional. E aí eu já estava conhecendo um pouquinho a palavra devido às células. Muitas pessoas às vezes não dão bola para a célula, mas olha, eu comecei a sentir o poder de Deus, a crer muito mais nele através das células.
Tinha uma célula, por incrível que pareça, no meu prédio. E um atleta fazia isso, Marcos Denner. Um homem cristão, um homem de Deus. E eu comecei a participar com minha esposa. Chegou na Série B, estourei meu pubis. Em junho, e de junho até dezembro, o clube passou uma situação financeira muito difícil. E eu fiquei sem receber de junho a dezembro. E eu perguntava, meu Deus, aí não, né? Demorei tanto para trazer minha esposa e meus filhos, e quando eu trago acontece uma tragédia dessa. O clube não tem dinheiro. Como eu vou sustentar minha esposa, meus filhos? Por que isso está acontecendo comigo? E final de 2011, eu sem rumo, voltando de uma lesão, de uma cirurgia no pubis, sem saber para onde eu ia, porque o Guarani em 2011 subiu para a primeira divisão. Em 2012 ele jogaria a primeira divisão. O nível era maior do Campeonato Paulista e eu estava voltando de lesão, provavelmente seria emprestado. E fiquei dezembro lá, trabalhando com a base, fazendo tratamento com o pessoal da categoria de base. E Deus, Ele coloca pessoas nas nossas vidas. Deus é poderoso para fazer um milagre em qualquer tamanho de milagre. Mas muitas vezes Deus usa pessoas para abençoar as nossas vidas. Deus cria situações para que a gente seja abençoado. E o mesmo treinador que me levou em 2009 foi o mesmo que foi contratado para 2012. E eu estou lá tratando na base, passo o treinador Osvaldo Alvarez Vadão. Neto, você está aí? Eu estou, professor. E na época eu estava começando a aprender da palavra, mas ainda era muito mais falho do que eu sou hoje. Cheguei a mentir, pastor. Deus me perdoou, já eu tenho que crer nisso. Porque o treinador falou assim, você ano que vem tá bom? Eu falei, maravilha, pode contar comigo. Sem saber se eu iria jogar. Posso mesmo, Neto? No início do ano para pré-temporada? Pode contar. Estaria à sua disposição. Nem sabia se estaria à disposição dele. Mas começou 2012, ele contava comigo e eu contava com Deus o tempo todo. Só Deus sabia o que eu estava passando com a minha família. O pai, ele não se entristece. Nós que somos pais, quem é pai que sabe do que eu estou falando. Se faltar uma camisa, uma roupa, uma comida pra gente, não dá bola. Mas quando falta para os nossos filhos, é duro. É duro. Mas Deus em todo o tempo esteve presente. 2012 começou, eu comecei no banco de reserva do time, sabendo que logo outros 2 zagueiros da minha posição estavam sendo contratados, iriam jogar e eu nem em banco iria. Tive a oportunidade de entrar no jogo, antes do pessoal que foi contratado entrar no meu lugar. No próximo jogo joguei porque o pessoal que ficou de fora teve suspensão, um machucou, os outros 2 não estavam prontos, que eram zagueiros mais experientes, e joguei. Vencemos um jogo, vencemos outro jogo, vencemos 4 jogos direto do Campeonato Paulista, e eu sem acreditar que eu estava vivendo aquilo. Mas eu já estava conhecendo um pouco da palavra, sabia que Deus era poderoso para mudar qualquer situação. E quando me deparo, quando eu começo a olhar realmente o que estava acontecendo, o Guarani estava na final do Campeonato Paulista, contra o Santos de Neymar, e eu jogando. Eu lembro que eu comentei com um amigo meu, Everton Páscoa, homem de Deus também. E a gente no Morumbi lotado, e eu falei para ele assim, Páscoa, olha isso aqui, cara. Você está aqui desde o ano passado comigo. Olha o que Deus está fazendo. Nós estamos na final. E é lógico que existia um temor também, porque o Santos de Neymar era muito forte. Mas eu pensava, se eu estou aqui, Deus me colocou aqui. Todas as vezes que eu tive dificuldades profissionais, que eu enfrentei grandes clubes, em grandes times, em grandes estádios, em casa cheia, eu sempre coloquei na minha mente. Quando eu senti um pouquinho de temor,
na situação que eu estava enfrentando, eu falava: Senhor, Tu me colocou para estar aqui hoje. Então o Senhor me dá um espírito de ousadia, igual o Senhor deu para Davi, porque eu não vim aqui para ser derrotado, não. Se o Senhor me colocou aqui, é para me fazer o meu melhor. E eu não vim aqui passar vergonha, não. Eu sempre tive isso em mente. Porque eu sei de onde eu vim. E eu sei que tudo que eu estava vivendo não era eu que estava programando, era Deus. Mas eu não podia ter medo da situação. E quando a gente tem Deus no coração, a gente vence qualquer batalha em qualquer circunstância. Porque o nosso Deus que a gente serve é um Deus do impossível. E quantos aqui que já tiveram o seu impossível na vida? Quantos aqui que muitos falaram: não vai chegar, não vai se formar, esse daí não tem jeito, esse daí não casa nunca, esse daí nunca vai para a igreja, esse é doido. Você está aqui hoje, meu irmão. Você sabe do que eu estou falando. E por incrível que pareça, na final, com 15 minutos, 16 minutos, machuquei minha posterior, saí do jogo nervoso. Meu pai me ligando a semana inteira, que falou que o Santos estava interessado em mim. Eu falei: meu pai está ficando louco. Coitado, o pai coruja, né? Deve estar lá pensando: ai, meu filho vai para um grande clube. O Guarani também é um grande clube. Sou muito grato ao Guarani, clube que eu amo até hoje. Tive momentos maravilhosos lá. E quando eu saí do campo machucado, o Muricy Ramalho, o treinador, um cara super do bem, passei por ele e falou assim: o que houve, garoto? Eu falei: professor, machuquei a posterior, senti uma dor na coxa aqui, saí, não vai dar certo. E quando ele falou comigo, eu saí. Eu lembro que eu saí mancando pro meu banco de reserva, pensando: oh meu Deus, é verdade, então eles estão interessados em mim. O treinador veio falar comigo. E acabou o jogo, o treinador falou comigo: eu quero você aqui, eu vou te ajudar, você vai me ajudar e eu vou te ajudar. Acabou que eu fui pro Santos, final de 2012. E eu lembro que antes de ir para o Santos, eu fiz uma oração, pedi a Deus uma oração muito ruim, pastor. Por sinal, por estar aprendendo ainda da palavra, eu não tinha entendimento. Deus também já me perdoou, eu creio nisso. Eu lembro que eu falei para Deus assim: Senhor, meu Deus, o Senhor está presente. Olha, Deus, eu quero ir para um clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E eu sei que tem um monte de time interessado em mim, meu Deus. Olha, eu estou arrebentando esse ano, né? Eu sei que o Senhor me preparou para ir para um lugar desse, porque esse ano, olha, meu Deus, o Senhor está vendo aí que eu comi a bola esse ano. Me ajuda, meu Deus. E ó, estava conhecendo um pouco a palavra, falei: se o Senhor me levar para um clube de Série A, eu vou me converter também. Meu Deus, que oração horrível. Deus me levou. Fui para o Santos pensando: agora eu vou ser campeão. Perdemos uma final para o Corinthians, 2013, na Vila Belmiro. Em 2014 perdemos uma final no qual eu perdi um pênalti decisivo contra o Ituano. Misericórdia. O sofrimento foi grande lá em casa. As pessoas não têm noção do que é perder um pênalti decisivo. Porque antes fosse só para mim o sofrimento, matava no peito. A final foi para os pênaltis. No dia que eu perdi o pênalti, eu ouvi Deus falar comigo: eu estou no controle de tudo. Perdi um pênalti num estádio que devia ter uns 40 mil pessoas torcendo a favor. E depois que eu perdi, eu fui massacrado pela imprensa, pela torcida, por todos. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo que estava no controle. Quando eu cheguei em casa, minha esposa chorava igual criança. Perguntava: por quê? Por que você? Porque em 2013, quando eu cheguei no Santos, eu comecei na Igreja Batista Central de Santos, com outros atletas, Rafael Cabral, que está no Napoli, eles que me levaram, Alan Santos, que está no Curitiba, me levaram para conhecer, acabei gostando.
Até então eu ia nas células, mas eu era de outra igreja. Não era evangélico ainda. Mas lá em Santos, 2013 eu comecei a ir na igreja. 2014 foi quando eu me batizei. Eu não ganhei nenhum título profissionalmente em Santos, mas eu ganhei o maior título da minha vida. Eu ganhei eternidade, graças a Cristo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças ao Senhor Jesus Cristo, eu ganhei eternidade. Eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Graças ao Senhor Jesus Cristo, eu ganhei eternidade. Eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Pude ver uma transformação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para muitos Amém. Familiares, amigos que às vezes não entendem. Pô, mas o cara virou crente agora. Esse é o papo que rola. E não mudei a minha personalidade, não. Sou a mesma pessoa, nunca fui de bagunça. Mas Jesus, quando entra na vida de qualquer ser humano, Ele transforma. Uma coisa não há dúvida: aquele que aceitou Jesus Cristo, ele passa por uma transformação diária. E hoje eu vejo o que Jesus fez na minha vida. Hoje eu entendo que aquele pênalti que eu perdi é porque era o meio de Deus me tirar dos Santos para que eu fosse para Chapecoense, para que Ele me usasse na Chapecoense, para que eu estivesse aqui exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo. A recuperação do Neto tem sido muito mais rápida do que o planejado. Do acidente na Colômbia até hoje já foram 74 dias de recuperação. O Neto foi o último dos sobreviventes a ser resgatado, 6 horas depois da tragédia. O Neto ficou 13 dias na UTI em Medellín até se recuperar. Com tanto tempo no hospital e tantas lesões, a chance de uma nova cirurgia no joelho era grande, mas estamos falando do gigante Neto. Até me surpreendeu, não esperava que ele fosse estar nesse momento com a estabilidade que ele tem do joelho. Isso. Porque é Ele que merece toda exaltação mesmo. Meus irmãos, o Neto não merece nada. O Neto é só uma pecinha, uma máquina gigante. Eu começo a entender que eu não sou merecedor de nada quando eu começo a ler a Bíblia. Quando eu começo a ver que muitos aqui que passaram por aqui foram usados por Deus sem programar nada. Davi nunca programou ser o maior guerreiro da existência. Aliás, guerreiros eram seus irmãos. Ele era um cuidador de ovelhas lá, um filhinho mais novo lá, que os irmãos nem davam bola para ele. Deus fez ele o maior guerreiro já existente, o homem que mais ganhou batalhas. Sabe por que ele ganhou batalhas? Porque ele estava com Deus e Deus estava com ele. Porque ele se apegou a Deus de tal forma. Davi se apegou a Deus de tal forma que chegava momentos em batalhas super difíceis que ele já não temia, que ele já não tinha medo, que ele já pensava: Deus está comigo aqui, meu amigo, não tem essa. Nós vamos tomar essa terra, nós vamos tomar esse povo. E você vê o que Deus fez na vida de Davi. Será que Davi tem mérito? Será que Davi se preparou para ser um grande guerreiro? Se preparou para ser o rei? Deus usou Davi para mostrar a glória dele para a humanidade daquela época, para mostrar a todos que a soberania de Deus através da vida de Davi vencia a tudo e a todos. E Deus só está me usando aqui. Eu não mereço nada. Deus só está mostrando a todos que estão aqui que aquilo que Ele quer, nenhum homem pode impedir. Eu nunca busquei os milagres de Deus, sabe, gente?
verdadeiramente eu nunca busquei Deus por aquilo que Ele podia me dar, porque o maior já tinha alcançado, a vida eterna. Eu sabia que viver era Cristo e morrer era lucro. Porque você pode ter o melhor aqui na terra, você pode comprar o melhor carro existente hoje, daqui a um ano o seu carro já não vai ser o melhor. Você pode fazer a melhor casa que você imagina ter, daqui a uns anos a sua casa precisa de reforma. Daqui a uns anos alguém vai ter uma casa melhor que a sua. Mas por que viver é Cristo e por que morrer é lucro? Porque quando a gente morrer, para quem crê em Jesus Cristo, a gente vai para uma morada eterna. A gente vai para as mansões celestiais. A gente vai para um lugar onde não tem reforma. Não há nada que troque aquele lugar. Não há nada melhor do que aquele lugar. Aquele lugar é tão precioso que não há valor que pague aquele lugar. Aliás, foi pago lá na cruz por Jesus. Não foi por mim, não. Eu não fiz nada. E depois de tanto tempo no Santos, joguei contra a Chapecoense em 2014 e tinha um amigo meu em comum lá na Chapecoense que veio a falecer no avião, Bruno Rangel. Um dos atacantes mais frios que eu vi na minha vida na frente do goleiro. Pensa num rapaz frio, um rapaz que não tremia na frente do goleiro. Uma vez eu falei para ele: Rangel, antes da tragédia, você não é famoso, você foi descoberto tarde e ele é um homem de Deus, um homem que eu amava muito e aprendi muito com aquele rapaz. E eu aprendi a ter uma humildade com ele, porque ele era o maior artilheiro do clube da Chapecoense, ele é até hoje. Enquantas vezes eu vi aquele menino pro banco de reserva sem falar nada, podia se exaltar como eu vejo montes. Eu tô no banco, eu sou o melhor porque eu sou o artilheiro. E eu nunca vi ele fazer nada disso. E uma vez ele falou para mim: Neto, posso te falar uma coisa, né? Pode falar, meu irmão. Eu queria ser igual a você. Isso pouco antes da tragédia. Igual a mim, Rangel? Queria, meu irmão. Eu sou muito calado. Olha, às vezes eu nem jogo, sabe? Eu não falo nada, fico na minha. Às vezes até acho que os outros pisam em mim porque eu não faço nada. E eu falei para ele: ah, Rangel, eu queria ser tanto igual a você. Por que, Neto, você queria igual a mim? Porque eu falo demais. Às vezes eu falo até para ajudar os outros naquilo que eu vejo e acabo me prejudicando, Rangel. Eu queria ter esse controle que você tem. Eu falo tanto que eu quero ajudar, acabo eu me atrapalhando. E olha, Rangel, olha para você, olha para tua vida, para tua história. Você é o cara que mais decidiu o jogo nesse clube que eu vi até hoje. Rangel, você fez 30 gols, 31 gols na Série B do Brasileiro. Quando a Chapecoense subiu, você fez mais gol que todo mundo. Ninguém conseguiu alcançar o teu recorde. Vai ser difícil alguém bater o teu recorde. E é por isso que Deus te exalta, Rangel. Porque você é humilde. Você não se acha melhor do que ninguém. Eu queria ser igual a você. Acabou que ele falou pra mim assim: é, Neto, cada um tem um jeito mesmo, né? Deus me fez assim. Às vezes acha até que eu sou um banana. Mas eu falei assim: você é um homem de Deus. E você tem o equilíbrio que Deus quer para todo mundo. Encontrando o Rangel, quando eu estava no Santos, contra a Chapecoense, acabou o jogo, conversando com ele. Tinha jogado com o Rangel em 2011 no Guarani. Nós estávamos em 2014. Neto, o que você vai fazer ano que vem? Vai renovar o contrato com o Santos? Poxa, Rangel, não vou. Perdi um pênalti na final no início do ano. Não vou renovar. Vem pra cá ano que vem. Vem pra cá ajudar a gente. Vai ser muito bom. Você vai ajudar muito aqui a gente, cara. O time precisa de um zagueiro, coisa e tal. Falei pra ele: fala com o pessoal aí. Encontrei o Danilo também, um menino que eu tinha jogado em 2009. 2008 eu joguei com o Danilo.
reforçou um pouquinho mais. E chegou em 2015, primeiro mês de janeiro, tinha uma proposta da Turquia, uma proposta da Itália, não fui para nenhum lugar. Passei janeiro desempregado. Tinha algo para a Turquia, para a Itália e tinha algo para Chapecoense. Não fui para nenhum lugar. Fevereiro me ligam, Chapecoense, a gente quer você aqui, contamos com o teu futebol, vai ser um prazer estar aqui. E Deus, Ele cria algumas coisas assim, tem planos assim muito maiores do que a gente pensa, porque em 2011, quando eu estava no Guarani Futebol Clube, a Chapecoense me ligou. E agora eu estava indo para a Chapecoense em 2015. Fui para a Chapecoense. Lembro que o pastor que me batizou, o pastor Carlos de Santos, lembro que ele falou para mim: filho, eu vou te ver em julho. E como a gente é bem amigo, eu falei: poxa, pastor, em julho é muito tempo. Olha, vai antes lá, dá um pulinho lá de carro lá. Mas vai ficar muito tempo sem se ver, eu vou ter que ir a outra igreja. Sabe como é que a gente se apega às pessoas também, né? E ele virou um mentor espiritual meu muito forte. Pessoa que sempre me ajudou, sempre discipulou, sempre me exortou quando eu precisei ser exortado. E ele foi para lá em julho. E começou julho, quando estava perto da data dele chegar, foi a hora que eu comecei a jogar no time. Eu não jogava no time, eu ficava no banco de reserva. E a hora que ele estava para vir, eu comecei a jogar. E um jogo que eu tenho na minha memória foi um dos melhores jogos que eu fiz aqui no Mineirão contra o Cruzeiro, em 2015, que a Chapecoense ganhou de 1-0, o gol do Camilo de falta. É uma falta que pode levar perigo apesar da distância. Autoriza o árbitro, jogada ensaiada, Camilo bateu no canto, gol da Chapecoense, Camilo. Eu fui comemorar com o Camilo. Eu lembro que foi um dos melhores jogos que eu fiz e dali pra frente eu comecei a jogar e o pastor foi me ver. Cumpriu a promessa que ele fez comigo. E a bola foi pro fundo do barbante. Era Vasco e Chapecoense, lá em Chapecó. Pois bem, ganhamos de 1-0, gol meu de bicicleta. Camilo está posicionado para fazer o levantamento na área. Charles colocou dois jogadores. Aí o Camilo, pé direito. Bola não ganha altura. Gol da Chapecoense. Mais outro milagre aí pra conta, porque um zagueiro não pode fazer um gol de bicicleta. Eu consegui fazer um gol de bicicleta, algo inesperado, algo inesquecível, que naquela noite eu lembro que eu e o pastor ficamos até 3 horas da manhã. Aperta o play do YouTube, pastor, que eu não acho que eu acho que isso não é verdade, não. Aí ele apertava, botava a tela cheia. Olha, Neto, olha o que Deus fez aqui. Eu falei: pastor, isso não sou eu, não, é Deus que está dando essa bicicleta aí, é o Espírito Santo. E a gente via e dava risada e pensava: pastor, o senhor falou em fevereiro que ia vir para cá. O senhor veio para cá, eu faço um gol de bicicleta e ganhamos de 1-0. Não tem lógica isso, pastor. Não tem lógica. Pastor, esse gol foi melhor do que os melhores gols que eu sonhei um dia em fazer. Fizemos um 2015 maravilhoso, começava 2016. E eu pensava: esse ano eu vou ser campeão pela Chapecoense. Nós temos um time para ser campeão. Começou o estadual. No dia do aniversário dos meus filhos, tomei uma pancada, caí no chão sem os movimentos da perna. Tive um problema de hérnia discal. Mais de 5 milhões de pessoas têm patologias nessa região do corpo. Em todo o mundo, pelo menos 80% da população sofre ou ainda vai sofrer com esses problemas. Um dos mais comuns é a hérnia de disco. Na minha cervical. Fui para o hospital direto. No hospital as pernas começaram a voltar a se mexer. Muito assustado eu estava. E tentei voltar a jogar, fiz um tratamento, voltei a jogar, só que não estava conseguindo mais ser o que eu era antes.
Em um treino eu matei uma bola no peito. Quando abri o olho, estava tudo rodando, tudo muito lento. Eu vendo tudo em câmera lenta, toquei a bola pro meu companheiro e não falei nada. Falei, não vou falar nada para ninguém. Cheguei em casa, falei para Simone que atura esse teimoso aqui. Eu falei para Simone, olha, meu corpo tá estranho, eu matei uma bola no peito e eu não perdi um pouco da noção das coisas. Moço, tem que falar pro médico. Simone, eu não vou falar nada pro médico não. A gente está na final e a gente vai ser campeão. Vou ser campeão jogando dentro de campo. Ela falou assim, tu vai falar pro médico, senão quem fala sou eu. Jeito de mulher brava. E eu falei assim, eu não vou falar não e me deixe ser campeão. Porque eu perdi uma final pro Santos lá no Guarani. Eu fui pro Santos, perdi 2 finais seguidas. E esse ano eu vou ser campeão jogando e ninguém me tira isso. Não deu tempo. Fui treinar, não aguentei treinar. Fiquei de fora da final. Na final jogou um grande amigo meu, um irmãozão, uma pessoa que eu admiro muito, o Rafael Lima, que está agora na América Mineira aqui, fazendo um grande trabalho. Vai subir com a América Mineira em nome de Jesus. Pessoal, este outro jogador que o zagueiro Neto está falando em seu testemunho é o zagueiro Rafael Lima. Ele não embarcou no voo que caiu da Chapecoense. Vamos saber o porquê. A gente lembra muito de você como o capitão da Chapecoense, com a camisa do Verdão e a tarja de capitão no braço. Por que você não estava no voo? Uma opção técnica? Estava lesionado, cumprindo suspensão? Estava tendo uma sequência boa com o Caio e tive uma lesão. Costumava dizer no vestiário que quem deixasse a camisa cair no chão não ia conseguir mais colocá-la. E foi isso que aconteceu. E naquela época ele jogou, a gente foi campeão, mas eu não joguei, não fui campeão, fiquei de fora sem entender. E na mesa de cirurgia o médico fez outros exames em mim de última hora e falou assim, Neto, nós iríamos tirar um disco seu e colocar uma placa. Mas nós fizemos os exames aqui, vamos ter que tirar 2 discos e colocar uma placa maior em 3 vértebras e parafusar 6 parafusos aqui. Sentado, a gente acaba tendo uma compressão muito maior das vértebras na região lombar. Isso é causado principalmente quanto da postura. Você imagina que eu comecei a trabalhar e estou trabalhando lá, né? Passou 2 horas do meu dia, eu já vou estar assim, ó. Quanto mais eu jogar o tronco para frente, mais eu vou comprimir essas vértebras. E essa compressão repetitiva ao longo dos anos pode ocasionar uma hérnia. Qual seria a posição ideal para a gente poder ficar sentado e evitar uma possível hernia de disco? Tá? O ideal é ficar nessa posição aqui, ó, semi-relaxado, tá? O ideal é ter um apoio aqui para sua região lombar, justamente para não ter nenhum tipo de incômodo e apoiar somente a região torácica, no banco, ou então onde você estiver sentado. Vai ser uma placa um pouco maior, porque teve que tirar 2 discos e colocar outros 2 artificiais. Falei, tá bom, doutor. Tá bom. Só notícia triste, né? Mais um aí, o que é pra mim? Deus está no controle, vamos lá. Sem entender nada do que estava acontecendo. E durante esse período eu comecei a pesquisar quem tinha feito a cirurgia. Ninguém. Só jogadores de futebol americano, e a maioria deles não jogava mais futebol americano profissionalmente. Então diversas vezes eu falei para minha mulher, o futebol acabou. Isso em junho do ano passado, acabou o futebol. Minha esposa falava, por quê, amor? Porque eu já pesquisei na internet. Eu já li na internet aí, olha aí, ó, um monte de cara que não jogou bola aí, ó. E no futebol que eu jogo, ninguém machucou que eu machuquei. Mas o médico fala pra você que você vai voltar. Por que você tá assim? É porque ele é médico, ele vai falar que eu vou voltar, mas ele acha que eu sou bobo. Eu já pesquisei aqui já. Aí Simone falou pra mim assim, amor, se Deus quiser que você volte, não há situação que faça você não voltar. E tem mais, amor. Se você parar de jogar bola, Deus vai abrir alguma porta em alguma área e você vai entrar por ela. E o importante é que eu trabalho também, a gente vai estar feliz junto. Eu falei, claro, pô, a gente vai estar feliz junto. Mas pensando comigo, ela nunca jogou bola, ela não sabe o que é ficar sem bola.
Ela nunca jogou, eu saí de casa para isso, ela não joga. Aquela emoção, o estádio cheio, torcida cantando, ela não sabe o que é isso. E talvez eu voltasse esse ano, 2017, a jogar futebol. Talvez. Mas em 20 dias eu estava correndo em volta do campo. Em 1 mês e meio eu estava treinando com bola. Em 3 meses praticamente eu estava dentro do campo. Deus fez algo extraordinário na minha recuperação que nem eu acreditava. E muitas das vezes é assim, irmãos. A gente limita o poder de um Deus extraordinário. O poder de Deus é ilimitado. Nós limitamos o que Deus pode fazer. Cada um de nós tem seus problemas aqui, suas dificuldades, suas tribulações. E muitas vezes nós não acreditamos no que esse Deus poderoso pode fazer. Mas Ele pode fazer muito mais do que você pede, muito mais do que você pensa. E eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. E eu quero abrir um parênteses para você ver o que Deus pode fazer realmente. É só uma passagem que eu lembrei agora. Eu estava no Santos Futebol Clube, quando eu cheguei em 2012, final de 2012. Joguei 2013 e 2013 o Neymar foi vendido para o Barcelona. Santos fez um amistoso com o Barcelona. Eu machuquei o joelho. Não viajei, eu lembro até hoje que eu falei para minha esposa: quando é que eu pisarei no Camp Nou de novo? Quando é que eu vou ver o Messi de perto? Acabou, Simone. A vida é uma só. Não vou ter chance de ver aquele palco, aquele lugar maravilhoso. Simone falou para mim assim: moço, se Deus quer que você vá lá, Deus vai criar meios. Esse Deus que a gente serve, irmão. Eu falei: não, amor, mas agora não dá. O jogo após o acidente foi lá contra o Barcelona no Camp Nou e eu estava lá dando pontapé inicial esse ano. Era inacreditável para mim. Era inacreditável para mim estar num túnel e ver o Messi e o Soares vir falar comigo, com Ali e com Foma. Sendo que há uns anos atrás eu falei para minha esposa: nunca mais eu vou ter essa oportunidade. Ela falou: se Deus quiser que tu vá lá, Ele faz. Ele cria meios e dá oportunidades. Então fiz a cirurgia, voltei a jogar, time muito bem. Chegamos à final da grande competição da Sul-Americana. Nós tínhamos um time fantástico. Um time que principalmente dentro da sua casa, na Arena Condá, era muito respeitado. Era muito bonito ver o que Deus estava fazendo naquele clube. Era muito bonito ver que quando os adversários chegavam lá, e aquele grupo tinha muitos cristãos, e tinha outras pessoas que eu creio que aceitaram Jesus Cristo naquele último momento, estão lá com Ele agora. Porque um clube tão pequeno como a Chapecoense era dita pela imprensa, ano passado se tornou um clube muito respeitado, onde grandes clubes do Brasil iam jogar lá na arena e já não falavam: nós vamos ganhar, já pensavam: o empate aqui tá bom. E eu sabia que o mérito era de Deus, não era mérito humano nenhum. E aí a gente foi para a final e eu tive 2 sonhos que me marcaram antes da final. O primeiro sonho que me marcou profundamente foi que eu sonhei que eu estava no céu. Sonhei que eu estava andando por um lugar e vi uma torre imensa e eu sabia que estava morto no meu sonho. Eu tinha plena convicção que eu tinha morrido, mas eu não sabia de nada que eu tinha vivido aqui. Mas eu sabia que eu estava indo para o encontro com Deus. E eu entrava numa torre, uma torre linda. Pensa numa coisa mais linda do mundo. Era tão linda essa torre, que era como fosse um prédio, que é uma arquitetura que eu acho que eu nunca vi aqui, nem vou ver. E eu entrava naquela torre, eu entrava numa porta, e era como aquela porta fosse um elevador. E tinha milhares de números. Era como se o elevador fosse subindo. E aquela torre do lado de fora, antes de eu entrar nela, ela passava as nuvens.
Então eu pensava, eu estou indo no último andar. E eu sabia, eu estou no céu, cara. Isso aqui é o céu. E quando abri a porta lá no último andar, depois de muito tempo dentro, Deus olhando para mim, e eu sabia que era Deus em forma de homem, falava assim: meu filho, quanto tempo eu te esperei aqui. E na hora eu pipoquei, eu tremi e eu chorei. Mas não foi um choro de tristeza, não, foi um choro de gratidão. Eu chorava e eu abraçava a Deus e caía até os seus pés de joelho e chorava e falava: Senhor, eu não sou merecedor de estar aqui. Obrigado, meu Pai, mas eu sei quem eu sou. Eu não sou merecedor. E por mais que eu não me lembrasse quem eu era na terra, qual era o meu nome, qual era o meu trabalho, quem era o meu pai e minha mãe, quem eram meus filhos, não lembrava de nada, mas eu sabia que aquele lugar lá, para estar ali, tinha que ser alguém muito especial. Eu sabia que eu não era merecedor de estar naquele lugar. E Deus me levantava e falava: ô meu filho, te esperei muito tempo aqui. Passava minha esposa Simone, e ele parava ela, apontava. Na hora que ele apontava para ela, ela já virava para ele e ela falava: essa foi sua esposa na terra, te ajudou muito a estar aqui. Eu não reconheci minha esposa. Era a fisionomia dela, era ela, do jeito dela, o sorriso dela, mas para mim lá era alguém que eu não conhecia. E eu lembro que eu fiquei até, amei ela como uma irmã. Não tinha padrão de beleza, não tinha nada disso. E eu olhei, dei um sorriso, meio sem graça porque eu não conhecia, mas com muito amor, porque eu falei: essa moça me ajudou a estar aqui. Ela riu para mim e ela foi embora e acabou meu sonho. Acordei do lado de Simone, desesperado para contar para ela, porque quando eu acordei, que eu olhei para ela, eu falei: meu Deus do céu, ô meu Jesus, essa mulher estava lá agora, lá. Mas é minha mulher, Simone, Preta, eu tenho um apelido carinho, eu chamo ela de Preta. Preta, ela: que foi, amor? Sonhei contigo, amor. Mas ela deu um sorriso que vocês não imaginam. Sonhou, meu bem? Oh, meu Deus. Oh, sonhou comigo. Por que você sonhou comigo, amor? Eu tive um sonho contigo que eu não te reconhecia. Quase que apanhei também. Aí inverteu a situação. Que história é essa aí, amor? Você fala que sonha comigo, você não me reconhece? Calma, Simone, olha. Calma. Eu nem li a parte que a Bíblia fala sobre o céu. Eu não estava lendo nada disso. Eu falei: tive um sonho bíblico. Sonhei que eu ia para o céu, via Deus, chorava de gratidão, porque eu falava para Deus: eu não sou merecedor de estar aqui. Você passava, Deus me levantava e mostrava. Quando Deus apontava para você, e eu sabia que Ele era Deus, mesmo Ele em forma de homem, porque eu conseguia sentir uma soberania nele, diferente de todo mundo que estava ali. O sorriso dele, o jeito dele, a fala dele, tudo era diferente. Ele era muito acima de todo mundo. E na hora que ele apontou para você, você já virou. E ele falou que: eu não te reconheci, Simone, mas era você, mas eu não te reconheci. Lá você era uma estranha. Eu amei você lá como uma irmã. Eu fiquei muito feliz de te conhecer lá, porque, poxa, a mulher que me levou para o céu, me ajudou a estar no céu. Então assim, mas eu não te conheci, mas Deus falou que você me ajudou. Você era minha esposa, mas lá você era estranha. Aí ela ainda engoliu assim, né? Aí ela ainda tirou onda com a minha cara, falou: é, né? O que Deus falou? Eu falei: Deus falou que você me ajudou a estar lá, amor. Me larga pra tu ver onde é que tu vai. Pense em me largar para você ver para onde você vai. Deus falou contigo, né? Que eu te ajudei a estar lá, né? Então tá. Pensa bem antes daquilo que você faz, hein? E veja bem como você me trata de hoje em diante. E ela ficou tranquila, né?
E depois tive um sonho que eu caí do avião. Sonho que eu estava dentro do avião, à noite. O avião desligava, caía, batia. Eu conseguia sair de dentro do avião completamente machucado, arrebentado. E quando eu saía pela porta de emergência, eu estava numa montanha à noite, na chuva. E eu via algumas luzes lá no fundo, longe, era uma cidade, tudo escuro, montanha, aquele barulho de chuva. E eu olhava assim, quando eu olhava para trás, via 4 sobreviventes. Eu não conseguia ver o rosto, eu conseguia entender que eram sobreviventes, mas eles estavam muito iluminados. Eu olhava para trás e via, nossa, as pessoas estão brilhando, eles são pessoas que sobreviveram, eu vou ter que buscar ajuda. E eu olhava para mim, eu pensava, passava a mão no rosto, muito sangue, eu falei, meu Deus, eu vou buscar ajuda, e acabava o sonho. Tentei falar para Simone, Simone não quis me ouvir. E fiquei com medo de ir para o jogo do Palmeiras, que era um jogo antes. Desci o avião em São Paulo, jogamos contra o Palmeiras, tudo deu certo, graças a Deus. E eu pensei, a coisa da minha cabeça, não tem nada a ver isso não, eu tô pensando algumas coisas aqui que não tem nada a ver. Isso daí tem que parar com esses pensamentos aí. E no dia do acidente, eu saindo de São Paulo, mandei uma mensagem para Simone, porque naquele dia do acidente eu senti algo estranho. Aquele dia eu senti algo estranho. E eu mandei uma mensagem para minha esposa dentro do avião, saindo de São Paulo: ora pelo meu pesadelo, repreendendo. Eu pensava comigo o tempo todo: isso não vai acontecer, Senhor, tem misericórdia. Hoje eu entendo que Deus não queria nada disso. Deus não é um Deus de tragédia não, meus irmãos. Deus não queria que ninguém morresse não. Mas Deus sabe o que passa no meu e no seu coração. Deus sabe quando a gente vai acertar e Deus sabe quando a gente vai errar. Então quando a gente vê o histórico do piloto, que ele saiu sem gasolina por diversas vezes, a gente sabe que uma hora ou outra ia acontecer com alguém. É igual o cidadão que dirige bêbado. Ele pode dirigir bêbado durante uma semana, mas em algum momento ele vai colocar a vida dele em risco, a vida de alguém que não tem nada a ver em risco. E foi o que aconteceu. Lá no acidente o avião desligou. Era noite, eu lembro perfeitamente. E a primeira coisa que ele fez quando desligou, eu estava bem no meio do avião, na asa. A primeira coisa que aconteceu quando desligou todas as luzes que acendeu de emergência, eu falei: Jesus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. E meu irmão Bruno Rangel estava do meu lado. Eu olhei para a janela, pensei comigo: isso não está acontecendo. O que está acontecendo aqui só acontece em filme da tela quente. James Bond, que ele ainda consegue ficar vivo, ele dá um jeito. Isso daqui não está acontecendo, isso daqui não é real. Isso daqui não é real. Eu pensei: vai acender a luz da asa, aquela luzinha que pisca, nós vamos descer e vai tudo voltar ao normal. Não acendeu. E eu comecei a orar: Jesus, tem misericórdia de nós. Porque como eu estava na asa, na turbina, eu já vi que a turbina não funcionava. E eu comecei a escutar um barulho que eu nunca escutei dentro do avião, um barulho do vento. E eu pensei: acabou. Por que vai acabar assim? Nós lutamos tanto para estar aqui. A gente é considerado um time pequeno. A gente está numa cidade de 220 mil habitantes. Um povo apaixonado demais pela Chapecoense. A gente cansou de falar um com o outro: nós vamos entrar para a história. Não vai existir um time igual a Chapecoense numa cidade tão pequena, um time tão vitorioso. Nós vamos fazer história. E vai acabar assim. E eu lembro que tocou um alarme dentro do avião: pi, 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 pi. Eu lembro da minha última oração. A gente sempre ora em nome de Jesus, mas nesse dia, no desespero, eu orei
direto para Jesus. E eu falei com muita angústia no peito. Falei: Jesus, eu li na Bíblia um monte de vezes que tu já fez um monte de milagres, Jesus. Eu li na Bíblia um monte de vezes, tu pode fazer esse milagre, Senhor. Olha para nós, Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu li um monte de vezes que tu pode fazer esse milagre, que tu já fez um monte de milagre. Jesus, tu é o piloto desse avião, Jesus. Não deixa nada de mal acontecer com a gente. Foi quando bateu o avião. E aí, eu e o Foma, a gente desceu junto com todos. O Rafael Renzo com os 2 tripulantes ficaram lá em cima. O Alan Rocha, que estava atrás de mim com o Foma, foi jogado para fora do avião. E eu e o Foma descemos com todos que morreram. Eu fui achado depois de 7, 8 horas, quando eu já tinha sido dado como morto. Minha esposa falou que eu já tinha dado buscas encerradas. Foi quando depois a Globo voltou e falou: tem mais um sobrevivente lá, o zagueiro Neto. E tem algumas coisas que marcam a nossa vida, porque quando deu busca encerrada, que saiu o nome dos mortos, o meu nome estava nessa lista. E meu pastor, pastor Carlos, ligou para minha esposa lá, ele estava em Santos, minha esposa em Chapecó. Ele ligou para ela e falou assim: Simone, você tem que ser forte, filha. Você tem 2 filhos para criar. Deus deu sonho para o neto, uma revelação. Preparou o teu marido. E ela falou para o pastor isso: pastor, eu não aceito nada do que você está me falando. Meu marido está vivo, pastor. Eu sinto que vão achar ele. E no livro que está sendo publicado, Posso Crer no Amanhã, o livro da minha história de vida, o pastor Carlos fez um capítulo só desse para Simone. Eu falei para o pastor: pastor, o que você falou depois que ela falou que não aceitava? Ele falou: eu fiquei sem palavras, porque eu estava vendo na notícia que só tinha 5 sobreviventes. E ela chega para mim e fala: eu não aceito o que você está me falando, eu não aceito. Ele está vivo. Depois de um certo tempo me acharam. Um rapaz que foi ver os pertences que estavam no chão, já tinha ido embora. Cruz Vermelha, os bombeiros, médicos, enfermeiros, só ficaram os policiais. O policial foi ver os pertences para guardar, escutou um gemido debaixo dos escombros, debaixo da fuzilagem, chamou um companheiro para falar para ele: eu escutei alguém aqui, tem alguém vivo. E o companheiro dele falou assim: você tá cansado, vai descansar, não tem impossível ter alguém vivo. E esse impossível lá era eu. O acidente do dia 29 de novembro. Neto ficou 7 horas nos escombros e foi o último a ser resgatado, quando os socorristas já haviam encerrado as buscas por sobreviventes. Por isso, o agradecimento especial ao tenente Marlon Lengua, o policial que ouviu os gemidos e possibilitou o resgate. Antes de embarcar, Neto gravou uma mensagem agradecendo a ajuda que recebeu. Agradeço muito a vocês pela ajuda que me deram. E tiraram todo o ferro que estava em cima de mim, madeira, pedaço de árvore. Ele falou que eu tinha esse rasgo na cabeça, que vem até aqui atrás, no qual tinha saído a tampa da cabeça e tinha entrado terra no crânio. Eu fui esmagado pelos ferros e bati muito o peito até estourarem os pulmões por dentro. Eu estava com hipotermia grave, porque lá estava 12 graus com muita chuva. Eu fiquei esse tempo todo sem socorro. Eu quebrei um pedaço da coluna, achatou e rompeu o ligamento da lombar. Meu joelho, tendão patelar rompeu o ligamento cruzado posterior, cruzado anterior estirou. Essa minha perna aqui tinha um buraco nela do joelho até o tornozelo, que meu osso estava exposto. Como é que eu ia gemer depois de tanto tempo sem socorro se meus pulmões estavam estourados? Em meio a tanta dor, em meio a tanta tristeza por causa da ganância humana
Porque o que causa as maiores dores nesse mundo se chama ganância humana. O piloto deixou de abastecer $10 mil. E tem muitos pilotos na política brasileira. É isso que mais me entristece. Tem pessoas escondendo dinheiro dentro do quarto. Um dinheiro que poderia estar salvando milhares de vidas em hospitais. Pessoas que estão no chão do hospital morrendo. Mas Deus vai julgar tudo isso. E é por isso que eu não sinto ódio do piloto, raiva, eu não sinto nada disso. Porque só Deus sabe. E só Deus pode julgar essa causa. Porque Ele não está mais aqui entre nós. Eu não sou digno de querer julgar ninguém. Porque quando eu era do mundo, pecador, só fazia coisa errada, Jesus não me julgou não, Jesus me abraçou do jeito que eu estava. E teve o acidente. Acordei sem saber de nada, mas a minha esposa falou que a primeira palavra que eu disse foi: Deus esteve comigo o tempo todo. Dia 10 de dezembro. O acidente foi dia 28 de novembro. Eu acordei dia 10 de dezembro. E ela falou: você falou a primeira palavra, Deus esteve comigo o tempo todo. E eu lembro que realmente eu vi e senti algo muito diferente que eu não lembro mais. Eu lembro de eu levantar e falar, de eu deitado falar, Deus esteve comigo o tempo todo, mas eu não lembro o que eu vi. E glória a Deus por isso, porque eu devo ter visto algo muito especial. E Deus sabe o coração meu e seu. Deus sabe aquilo que pode te causar soberba e pode te afastar dele. Então Simone falou que olhou para o médico, não poderiam falar para mim a verdade, não sabiam o que iriam falar para mim de desculpa, e ficaram com medo de eu já acordar sabendo de tudo que tinha acontecido. E ela falou para mim: depois que você falou isso, você olhou para o médico e falou: doutor, o que aconteceu comigo? Eu machuquei no jogo. E o doutor não poderia me contar a verdade e falou para mim: Neto, quando você perguntou se você machucou no jogo, você me deu uma desculpa para não te contar a verdade. Eu falei: machucou. E eu lembro que eu falei isso para ele, porque eu lembro que eu só olhava uma tala que eu tinha na minha perna, eu tinha operado esse joelho lá, eu olhava para aquilo e falava: meu Deus, eu machuquei no jogo, eu estou no hospital, jogo. E eu falei: mas quanto é que deu a final? Porque eu comecei a pensar, estão falando espanhol aqui os enfermeiros, o médico está aqui, chapecoense, falando espanhol, final da Sul-Americana. Eu não lembrava do acidente, mas eu lembrava, a gente ia jogar esse jogo. Quanto é que deu o jogo, doutor? Não sei, rapaz, eu peguei o avião, vim te ver aí, porque você machucou grave. Nem deu para ver o jogo todo, peguei o avião e vim rápido para cá. E que mentira esfarrapada, né? Eu acreditei ainda. E por incrível que pareça, eu briguei com Deus. Eu falei: Senhor, eu estava muito dopado ainda, não tinha visto meus ferimentos. Eu falei: Senhor, eu cheguei na final do estadual e o Senhor fez eu fazer uma cirurgia na cervical. Agora eu estou na final da Sul-Americana e tu permite que eu machuque de novo? Então eu não posso chegar na final então, né, Senhor? Chegou, acontece alguma coisa. Pô, meu Deus, tem misericórdia de mim. E depois eu soube toda a verdade. No outro dia, quando eu acordei, eu comecei a perceber que eu estava muito machucado. Comecei a ver que meu nariz teve que reconstruir, minha orelha estava pendurada com ponto. Eu consegui tomar ponto na pálpebra e não fiquei cego, que para o médico foi absurdo. O médico falou para mim: Neto, algum ferro bateu na tua pálpebra e não furou teu olho. É absurdo para a gente que é médico. Eu tive traumatismo craniano, eu tive um buraco na cabeça, que entrou terra e tudo mais. Os pulmões, eu lembro que quando acordei eu estava com dreno nos pulmões, um caninho aqui, com talvez 20 quilos a menos, 15, 20 quilos a menos. Depois eu soube de toda a verdade. Pensa, foi o pior dia da minha vida. Muitas pessoas veem o Neto aqui hoje, nem imaginam as dores que eu passei, físicas e psicológicas. De você saber que você perdeu todos os caras que te ajudaram a ser alguém na vida.
todas as pessoas que você amou, que te amou, que compartilhou de concentrações, e nas concentrações a gente fazia cultos, eu ministrava, às vezes o Bruno Rangel ministrava, às vezes o Mateus Biteco, até o Ananias ministrou uma vez, que era um rapaz tímido, pediu a palavra, o Espírito Santo usou ele. E fora os outros que não eram cristãos, mas eram pessoas sensacionais. A gente estava num momento que todo mundo se amava, todo mundo se dava, todo mundo lutava. Quem jogava estava junto com quem não jogava torcia, chorava com o companheiro. Era um momento espetacular. Eu perdi todos. Fiquei me perguntando, meu Deus, eu poderia ter feito alguma coisa. Meu pai e minha esposa me confortaram lá na Colômbia, falaram, não adiantava você fazer nada. Se você fala do seu sonho, o máximo que aconteceu, o máximo, era você não viajar. Porque não deixaria de ter uma final de uma Sul-Americana, do campeonato internacional, por causa de um pesadelo. Então você não viajaria. E se você não viaja e acontece a tragédia, aí você ia carregar o maior peso da sua vida. Porque aí você ia pensar pro resto da sua vida, eu abandonei o barco, eu sabia de tudo. E se você também não viaja, meu pai falou, meu filho, se você também não viaja e não acontece nada, você tinha noção que acabou a tua vida. Você não ia ser contratado, mas para jogar futebol, nunca. Porque ninguém ia contratar um cara que deixou de ir para uma final de uma Sul-Americana porque teve um sonho. Você ia ser o maior medroso da história para o futebol. Você ia ser motivo de chacota na sua casa, na internet. Seus filhos iriam sofrer uma opressão muito grande. Eu tive que absorver tudo isso. E depois de um tempo, o médico me chamou antes de vir para o Brasil e falou para mim, Neto, temos que ter uma conversa séria com você. Pode falar, doutor. Nós sabemos que você, por estar vivo aqui, foi algo sobrenatural, algo divino, algo muito maior, superior. Você pode falar que é Deus, Jesus Cristo, força superior, força suprema. Para você estar aqui entre nós, Neto, foi uma dessas coisas. Mas nós chegamos à conclusão que uma coisa te ajudou a estar aqui hoje. Pode falar, doutor. Aquela placa que você colocou no pescoço, ela certamente ajudou você a estar aqui hoje. Aquela placa que te tirou da final do campeonato, te ajudou a estar aqui hoje. Mas como assim, doutor? Você desceu no avião, e o avião, quando desceu, ele desceu em parafuso. Você teve que reconstruir o nariz, a orelha, a pálpebra, a cabeça, traumatismo craniano com buraco. Ou seja, você bateu a cabeça 1 milhão de vezes. Só que tinha uma placa ali no seu pescoço que limitou os teus movimentos e que não quebrou nenhuma vértebra, que se quebra alguma coisa ali, você morre na hora. Então, o que eu quero falar para você hoje que está aqui, talvez você esteja passando um problema muito difícil, um problema que talvez você não veja a solução. Se Deus permitir você passar isso, é porque Ele tem uma grande vitória lá na frente. As leves e momentâneas tribulações não se comparam à glória que Deus tem preparada para cada um de nós. Deus tem um plano tremendo na vida daqueles que creem, tremendo. Você não tem noção o que Deus pode fazer na tua vida através de Cristo. E hoje eu entendo que viver, como Paulo disse em Filipenses 1:21, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Viva Cristo hoje aqui, porque o teu lucro, o melhor que você vai receber de Deus, não está aqui, está na eternidade. Lá sim você vai receber o melhor de Deus. E para finalizar, eu posso falar para vocês de coração, com a cabeça aberta. E se eu tivesse morrido? E se eu tivesse morrido? Fica a pergunta. E se você tivesse morrido? E Jesus disse em João 11:25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê em Jesus Cristo, você tem vida eterna. Ainda que você morra e pense que tudo acabou, você tem vida eterna e você viverá. E você viverá porque existiu na terra aqui, pisou nessa terra aqui, um Deus que mesmo sendo rei, ele serviu a humanidade. E ele morreu não só por mim não, ele morreu por cada um de nós, para que a gente tivesse acesso ao Pai. Um dia eu e você estaremos juntos com Cristo. Creia e viva para Cristo, porque o melhor de Deus não está aqui não, está na eternidade. E é isso que Ele quer, não é só para mim não. Ele quer para cada um de vocês aqui. Talvez muitos aqui não conheçam a Cristo, ou acham que tem que melhorar em alguma coisa para se entregar a Jesus Cristo. Não melhore não. Entregue sua vida para Jesus hoje. Ele quer fazer um milagre na sua vida hoje. Ele quer mudar a sua vida hoje. Não deixe para amanhã não. Moçada, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o ontem já passou. Faça hoje o seu melhor, porque amanhã não é garantido para ninguém. A minha garantia de amanhã está em Cristo. Faça hoje, aceite hoje, ame hoje, perdoe hoje, viva Cristo hoje. É porque Deus quer isso para cada um de nós. Deus quer eternidade para cada um de nós. Mas você tem que dar um passo. Depende de você. Deus abençoe todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. E nós vamos cantar esta verdade. Deixe o seu coração se envolver cantando essa oração. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz.
Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. O prazer de viver. Faça de cada dia um festival de amor, de carinho, de misericórdia. E você que nos acompanhou até agora, às 20h30, daqui 10 minutos, estaremos iniciando o culto Cristo Vivo. Um momento de graça e de tanta misericórdia. Não desligue a sua televisão, porque a coisa mais fantástica da vida é ouvir a palavra de Deus, é ser edificado, é ser abençoado, é ser consolado. Você que nos acompanhou em outro país, um dia nós estaremos juntos diante do trono da glória de Deus. Continue fazendo o seu melhor, honrando o Senhor com todo o seu coração. Deus te ama e nós aqui em Lagoinha amamos você também. E queremos um dia ter o prazer de ter você aqui. Graça e paz. Aqui. A esposa dele também aconteceu uma coisa incrível. Ela deu um cisco no ovário e o médico falou que ela não ia poder ter filhos. E ela teve 2 filhos, né? Ela teve gêmeos, né? Olha só para você ver, pessoal. Né? Então, um testemunho incrível. E você vai ver muito mais coisas que aconteceu. Foi noticiado no mundo inteiro, né? A história da Chapecoense, do avião que caiu. E o testemunho dele foi algo muito sobrenatural. Coisas maravilhosas aconteceram e você precisa saber, você precisa compartilhar depois que você vê todo o testemunho aí, que como que é incrível. Vejam aí.